E dentro desse assunto, né, os pilares da base está geração de conteúdo, geração de conhecimento, interação com stakeholders. Estamos aqui com essa live, nossa primeira live, né, para realmente aumentar o conteúdo e estar gerando conhecimento para todos vocês. Em 2015 foi assinado o Acordo de Paris, Tratado Mundial com metas de redução de gases de efeito estufa, e a proximidade da COP26 intensifica essa discussão sobre o mercado de crédito de carbono. Acompanhe a live e deixe suas dúvidas nos comentários. Muito obrigado, pessoal. Seja bem-vindo, Marcelo. Obrigado, Charles. Primeiro, obrigado aí pela oportunidade de estar com vocês, colaborando aí com a base. Eu acho que é uma excelente iniciativa, vocês estão de parabéns. A gente precisa realmente divulgar o conhecimento, divulgar as boas práticas do setor agropecuário brasileiro. E eu acho que usar as ferramentas que a gente tem hoje de internet, Instagram, Facebook, é uma boa, excelente iniciativa aí da parte de vocês, tá? Eu queria, então, compartilhar um pouco aí com vocês a minha experiência, a minha história aí nesse tal de mercado de carbono. E eu queria começar, talvez um pouquinho lá atrás, antes do Acordo de Paris, né, que você mencionou, Charles, recordar o Protocolo de Quioto, que foi um protocolo também no âmbito das Nações Unidas, né, criado aí para reduzir as emissões de gás de efeito estufa. E nesse protocolo, os países desenvolvidos tinham metas de redução de emissão dos gases de efeito estufa e o Brasil não tinha meta. O Brasil podia colaborar de uma forma voluntária, né, principalmente através aí das atividades do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, né, o tal do MDL. E eu queria lembrar que o setor agropecuário brasileiro participou bastante do MDL, em particular através, aí, por exemplo, dos projetos aí na suinocultura, onde várias granjas instalaram aí biodigestores, né, para capturar e destruir metano, que é um dos gases de efeito estufa. O setor sucroalcooleiro brasileiro também, algumas usinas conseguiram fazer alguns projetos aí de MDL para cogeração com bagaço de cana. Enfim, o setor agropecuário brasileiro, já na época do Protocolo de Quioto, foi bastante atuante, né? Participou ativamente do MDL, gerou muitos créditos, esses créditos foram vendidos e utilizados aí para o cumprimento das metas do Protocolo de Quioto, tá? O Protocolo de Quioto e o MDL, ele tem ou tinha certas limitações, né? Por exemplo, no MDL, só foram aceitos projetos de reflorestamento ou florestamento. Então, por exemplo, a conservação da mata nativa, ou mesmo a expansão aí das reservas legais, né? Você conservar além da sua cota de reserva legal, você conservar mais floresta, isso não gerou nenhum crédito de carbono no Protocolo de Quioto, um mecanismo de desenvolvimento limpo, né? E também o Protocolo de Quioto não foi muito bem aceito, por assim dizer, né? Porque a gente sabe, por exemplo, que os Estados Unidos nunca participou do Protocolo de Quioto, outros países começaram a sair do Protocolo de Quioto, então a gente teve que encontrar aí uma alternativa, um outro caminho, e o caminho encontrado foi o Acordo de Paris, né? Como foi dito pelo Charles, um acordo aí que foi assinado em 2015, né? E nesse acordo é importante a gente lembrar que o Brasil tem metas de redução de emissão. A gente tem a nossa contribuição nacionalmente determinada. Então, se no Protocolo de Quioto o Brasil não tinha metas e as empresas brasileiras, né, o setor agropecuário brasileiro, contribuiu com as reduções de emissão de uma forma voluntária através do MDL, no Acordo de Paris, uma vez que o Brasil tem uma meta, e é uma meta que é para toda a nossa economia e, portanto, inclui o setor agropecuário brasileiro, o mercado de carbono no Acordo de Paris ele é diferente, ou vai ser diferente, tá? E depois a gente vai falar um pouco aí sobre essas regras do Acordo de Paris para o mercado de carbono. Mas antes, só para reforçar, né, então, uma vez que o Brasil tem hoje um compromisso no Acordo de Paris, é um compromisso que envolve toda a nossa economia, inclusive o setor agropecuário brasileiro, uma questão que ainda está em aberta e, obviamente, depois vai influenciar um pouco as oportunidades que a gente vai ter de mercado de carbono, é como que a gente vai implementar essas metas no Acordo de Paris, como que a gente vai implementar a nossa NDC. A gente ainda não tem definido, pelo menos o governo ainda não definiu um plano muito, eu diria, preciso ou claro da implementação dessa meta, né? Mas a gente sabe que, pelo perfil das emissões do país, o setor agropecuário mais o setor florestal vão ser dois setores importantes para a gente contribuir e cumprir com a nossa meta no Acordo de Paris.
A gente pode e esperamos usar, então, alguns instrumentos de mercado que estão previstos no Acordo de Paris. Mais precisamente, o artigo 6 do Acordo de Paris é que cria essas oportunidades aí de mercado. Tá? E eu vou falar aqui de 2 instrumentos que estão nesse artigo 6, né? Que é, primeiro, o que a gente chama em inglês cooperative approach, né? Ou abordagens de cooperação, né? A ideia desse mecanismo é que 2 países vão se juntar, ou empresas de 2 países, né, governos de 2 países vão se juntar e vão trabalhar de uma forma cooperativa, conjunta, para reduzir emissões. E aí, quem reduzir a emissão, né, além daquilo que, por exemplo, precisa para cumprir a sua meta no Acordo de Paris, pode transferir esse resultado de mitigação, esse resultado de redução de emissão, para o outro país que colaborou com ele na redução de emissão, né? Ou para outros países também, né? Você cria aqui uma espécie de crédito que você pode, então, vender, comercializar no mercado, né? Então, esse é um dos mecanismos que está no artigo 6 do Acordo de Paris. O outro mecanismo, está no parágrafo 4 desse artigo 6, é também semelhante ao mecanismo de desenvolvimento limpo, né? A gente não tem um nome muito claro, as pessoas algumas vezes falam o mecanismo do artigo 6, o mecanismo para o desenvolvimento sustentável do artigo 6, não tem um nome muito conhecido ou que pegou, por assim dizer. Mas a ideia por trás desse mecanismo também é que, principalmente, o setor privado possa participar, reduzir as emissões, gerar um crédito e comercializar até mesmo dentro do país, né? Então, por exemplo, se algumas atividades, o setor agropecuário fizer algumas atividades de redução, teoricamente, ele vai gerar uma redução de emissão que ele pode até comercializar aqui próprio dentro do país para ajudar a gente a cumprir a nossa meta, né? Se essa redução de emissão gerada aí no artigo 6, parágrafo 4 do Acordo de Paris for transferida para outro país, né, isso teoricamente já passa a ser uma abordagem de cooperação entre o Brasil e esse outro país que está recebendo esse crédito. Eu estou falando assim de uma forma mais vaga, porque, na realidade, as regras da operação do artigo 6 no Acordo de Paris não estão totalmente definidas. E por isso, então, que a gente tem ainda essa, por assim dizer, incerteza ou até uma certa especulação sobre como vai funcionar esse artigo, o artigo 6 no Acordo de Paris, e como que essas diferentes transações, né, seja de uma abordagem cooperativa, seja um crédito de carbono gerado aí de um mecanismo que está previsto no artigo 6, parágrafo 4, uma vez que a gente fizer essas reduções de emissões, né, como que a gente vai quantificar elas, depois a hora que você vender dentro do país ou fora do país, como que isso vai ser contabilizado. Tudo isso não está definido e é o que a gente espera negociar e definir agora nessa COP que vai ter em Glasgow no final do ano, em novembro, né? Mais precisamente as 2 primeiras semanas de novembro. Tá? Então, a gente tem hoje uma situação que, se vocês me perguntarem, tem um mercado de carbono? Tem. Tá? Tem um mercado de carbono acontecendo, ainda do protocolo de Kyoto, tem projetos aí do mecanismo de desenvolvimento limpo ainda gerando créditos de carbono. O problema é que eles não têm uma demanda, porque como o protocolo de Kyoto acabou, né, em dezembro de 2020, o segundo período de compromisso, onde os países tinham meta de redução de emissão e todo mundo cumpriu a meta, comprou o crédito que precisava, então você tem um mercado debaixo do protocolo de CAIS, que teoricamente tem gente que pode gerar créditos, mas você não tem demanda por esse crédito. Então, obviamente, você vai ver lá nos preços, né, o preço está lá embaixo, porque muita oferta de crédito, pouca demanda, então não tem um preço atrativo nesse mercado. A gente tem o mercado voluntário, né, que depois a gente pode conversar um pouco mais em detalhe, que aí, independente de uma meta, você vai encontrar empresas que falam, não, eu quero neutralizar minhas emissões, quero compensar minhas emissões. Por enquanto, eu não tenho aqui, o governo brasileiro, por exemplo, não falou se eu vou ter uma meta ou não, né? Eu não sei como que vai ser implementada a NDC, mas eu quero fazer a minha parte, então, independente do que o governo brasileiro pedir ou me mandar fazer, eu estou aqui
compensando minhas emissões. Esse tipo de iniciativa gera demanda por crédito de carbono, né? E é uma demanda voluntária, por isso, então, a gente tem, sim, um mercado de carbono voluntário, e não só no Brasil, mas mundo afora, tem muitas empresas também fazendo a mesma coisa, independente de meta, independente do Acordo de Paris, eles estão dizendo, eu quero cumprir a minha parte aqui, quero reduzir, compensar minhas emissões, e vou fazer isso comprando créditos no mercado. Tá? Então, você tem um mercado voluntário, e aqui a gente tem, obviamente, um pouco mais de demanda, né? E aí o preço nesse mercado, obviamente, está maior do que no protocolo de Quioto. E a gente tem a grande expectativa de um mercado que vai ser criado embaixo do Acordo de Paris, que, como eu expliquei, a gente ainda precisa ver as regras que vão ser definidas agora em Glasgow. Tá? E aqui eu queria, talvez, né, não quero fazer nenhum exercício aqui de futurologia, né, a bola de cristal, cada um tem a sua, mas tem, teoricamente, 2 cenários aí possíveis aí para Glasgow. Um em que a gente tem um acordo, né, das regras do artigo 6, e isso, então, vai criar um mercado global unificado, onde, então, a exemplo do que aconteceu lá no protocolo de Quioto, todos os países que são signatórios do Acordo de Paris, inclusive o Brasil, vão dizer, bom, então agora, para gerar um crédito de carbono, seja através de uma abordagem cooperativa, seja através do mecanismo lá que a gente tem no artigo 6, parágrafo 4, essas são as regras, todo mundo vai operar embaixo dessas regras. Essas regras, obviamente, elas vão precisar de muitos detalhes que eu não acho que vão ser definidos em Glasgow, mas se a gente tiver o arcabouço geral, em questão de 1 ano ou 2, essas regras, os detalhes das regras também são acordados e a gente vai ter, então, um mercado global, né, de carbono, né, para os países cumprirem com as suas metas aí, através das NDCs, e a gente vai poder gerar e comercializar aí créditos de carbono embaixo do Acordo de Paris. Esse é um cenário. Tá? Outro cenário é que você não tem um acordo, né, porque não vou entrar em detalhes, mas tem muita divergência aí, entre os países na forma de operacionalizar essa abordagem cooperativa, como contar esses créditos de carbono do mecanismo, principalmente se eles forem usados fora do país onde eles são gerados. Então, tem muita questão técnica e política que não dificulta os países chegarem a um acordo. Tá? Então, um cenário possível também para Glasgow é você não ter um acordo embaixo do artigo 6, e aí, bom, o mercado não vai esperar. Tá? O mercado vai dizer, olha, então vamos tocar o nosso barco, vamos seguir em diante. Né? E isso já está, de certa forma, acontecendo. Né? Algumas iniciativas do setor privado, alguns governos, inclusive, já estão dizendo, olha, eu vou operar o meu mercado aqui dessa maneira. Né? Os europeus têm um mercado muito bem definido. Né? O Japão está tentando criar um mercado lá no Sudeste Asiático também. Né? Os Estados Unidos, agora voltando ao Acordo de Paris, também tem muito interesse em unificar os diferentes mercados que eles têm lá dentro dos Estados Unidos. Então, nesse cenário em que a gente não tem um acordo em Glasgow em cima do artigo 6, esses mercados regionais, né, ou essas iniciativas empresariais, elas vão continuar andando, elas vão dizer, olha, vamos em frente, porque a gente não quer esperar, a gente quer reduzir as emissões, a gente quer fazer esse mercado acontecer. Então, a gente vai ter uma série de mercados, obviamente com regras diferentes entre elas, e aí a questão que a gente tem, o desafio que a gente tem como Brasil, e mais particularmente como setor agropecuário, é ver como que a gente vai se encaixar ou participar desses diferentes mercados. Tá? E aqui no Brasil, a gente tem também discussões de um mercado brasileiro. Né? Tem um projeto de lei no Congresso falando aí sobre esse tema. Então, dependendo dos resultados aí de Glasgow, se esse cenário aí de você ter, na ausência de um acordo, vários mercados acontecendo, o nosso mercado brasileiro também pode, né, criar ou ser criado para criar as nossas oportunidades também aqui. Né? E aí, claro, o setor financeiro vai depois achar as maneiras de fazer os links entre os diferentes mercados. Mas é muito mais, eu diria, talvez um pouco mais demorado, porque aí cada mercado vai se desenvolver e se consolidar, e o setor financeiro depois entra para fazer as ligações. Mas, ainda assim,
vão haver oportunidades, tá? E as oportunidades que eu vejo para o setor agropecuário brasileiro são muito interessantes, né? Porque a gente está vendo, né, desde lá de trás do ABC, né, o Programa de Agricultura de Baixo Carbono do Ministério da Agricultura, que agora está sendo revisto, né, para uma projeção aí para 2030, né, eles estão chamando ABC+, a gente tem várias iniciativas aqui que podem e estão sendo implementadas no setor agropecuário brasileiro, iniciativas que a gente consegue mensurar, né, medir, reportar e verificar, né, o tal do MRV, e isso é importante, isso é a base para qualquer tipo de transação, né, se você quiser vender qualquer coisa, você tem que medir aquilo que você está vendendo, né, de uma forma que todo mundo entenda o que está sendo feito, né, precisa reportar isso e precisa verificar, precisa vir alguém dizer, não, olha, essa tonelada de carbono de fato existe, foi reduzida ou foi absorvida, né, pensando agora em remoção de carbono, de uma forma que a gente entende que é segura, que é crível, e aqui está um atestado para todo mundo ficar tranquilo de que isso aqui não é nenhuma conversa fiada, né? Então, essas questões mais técnicas, né, é que cada mercado vai operar ou vai definir como eles querem operar, e algumas, obviamente, vão ser comuns a todo mundo, porque uma tonelada de carbono é uma tonelada de carbono, e você medir uma tonelada de carbono no solo, claro, é diferente a quantidade de carbono que você vai ter no Cerrado brasileiro comparado com o europeu, né? O solo europeu, os Estados Unidos, mas mesmo assim as metodologias de cálculo praticamente são as mesmas, tá? Então a gente vai ter sim grandes oportunidades para o setor agropecuário, não só para o Brasil cumprir com a sua NDC e eventualmente o setor agropecuário brasileiro vender créditos aqui mesmo dentro do Brasil, como também lá para fora exportar esses créditos também, tá? Como as regras, eu digo, ainda não são definidas, é difícil dizer, olha, faz assim, faz assado, segue esse caminho, porque você corre o risco de fazer de uma forma que não é necessariamente a preferência do mercado ou a regra que o mercado depois vai ditar e criar, né? Então, o que eu gosto de dizer, ou pelo menos sugerir, não precisamos também esperar o mercado estar pronto para começar a fazer as coisas. Eu acho que a gente, como já tem feito há muitos anos, né, várias práticas sustentáveis aí, de baixo carbono na nossa agricultura, a gente vai continuar fazendo elas. O que a gente precisa fazer agora é começar a documentar isso, começar a usar de ferramentas e metodologias da Embrapa, ferramentas e metodologias internacionais, como do IPCC, para começar a quantificar isso e guardar essa informação. Porque a hora que tiver uma regra definida, um mercado aí mais pronto para você operar, você já chega mais ou menos pronto nesse mercado. Você já chega dizendo, olha, eu já fiz tudo isso, tem aqui a informação que comprova as práticas que eu coloquei no campo, está aqui as informações que comprovam o quanto já reduziu de emissão, o quanto já sequestrou, absorveu de carbono, né? Tudo isso feito com metodologias, ferramentas, né, que todo mundo também se sente confortável. E depois, então, seria uma questão de você se ajustar às regras do mercado, né? Então, acho que tem grandes oportunidades, mas a gente precisa começar a pôr no papel isso e quantificar, monitorar da forma mais crível possível para ter essa informação no bolso e quando tiver um mercado propriamente dito embaixo do Acordo de Paris ou eventualmente essas vários mercados regionais acontecendo, a gente identificar onde estão as melhores oportunidades, inclusive de preço, para levar essas reduções de emissão, esse carbono acumulado e tentar vender, seja internamente ou lá fora, tá? E aí, só para concluir e abrir espaço aqui, né, Charles, para a gente conversar e escutar também um pouco aí o que a gente teve de comentários aí nas nossas redes sociais, ressaltar essa questão aí da comunicação, né, porque é importante você começar a falar e divulgar isso, né, não só, como eu disse, fazer a conta e pôr no bolso o resultado, mas começar a explicar para as pessoas o que você está fazendo, começar a dizer, olha, nossa agropecuária aqui tem essas boas práticas, esse setor, essa cooperativa, né, essa fazenda, pode até próprias propriedades rurais podem começar a fazer essa divulgação. Ó, a gente está fazendo assim, temos esses resultados, né? Começar a comunicar, porque eu acho que a gente tem
muitas vezes, uma percepção errada do setor agropecuário brasileiro, né, de que está associado ao desmatamento, né, está associado às emissões de gases de efeito estufa, mas não é bem assim. A gente sabe que tem muitas boas práticas no campo que já estão reduzindo as nossas emissões, já estão acumulando carbono, principalmente carbono no solo, então a gente tem que começar a divulgar isso. Independente ou não se você vai vender crédito, se vai no mercado ou não, o simples fato de você adotar essas práticas, quantificar minimamente os resultados dela e divulgar, eu acho que já está criando um excelente espaço aí, uma vantagem competitiva para o seu produto, né, para a sua carne, para a sua soja, para o seu leite, e dizer, tanto para o consumidor interno como lá de fora, dizer, olha, você pode comprar tranquilo, pode consumir tranquilo, porque junto desse produto, desse serviço, tem uma pegada de carbono, tá? Vai ter sempre, né? A gente, claro, pode compensar essa pegada de carbono, pode neutralizar, mas um impacto a gente sempre vai ter. Mas a gente vai poder trabalhar essa comunicação e divulgar isso para tranquilizar, por assim dizer, esse comprador, né, ou esse investidor que quer investir aqui no nosso setor. Eu paro por aqui, gente, mas para a gente ter a oportunidade, então, aí de interagir um pouco, Charles. Não sei se já tem alguma pergunta ou comentário aí no chat, mas estamos aqui para a gente poder conversar. Obrigado. Obrigado, Bianca. E muito boa pergunta. Se adotar essas práticas. Oi, Charles, está de volta aqui agora. Já estou respondendo uma primeira pergunta, Charles, aí sobre o direito do crédito carbono, né? Que eu acho que é uma pergunta muito boa, muito pertinente. Obrigado, né? Bianca. A gente tem, então, previsto no projeto de lei que eu mencionei, né, algumas questões aí sobre o direito de carbono, tá? Atualmente, né, qualquer coisa que você tem na sua propriedade, né, você tem, obviamente, o direito dela, né? Então, se você está acumulando carbono no solo da sua propriedade ou na floresta que você está plantando, isso, obviamente, é algo que está na mão do proprietário, o proprietário tem o direito, né? A hora que você vai transacionar isso, vai comercializar, aí é que entra as questões mais, eu diria, legais e jurídicas. Bom, o que você vai transferir? Né? O direito o direito de carbono para esta empresa que quer compensar suas emissões? Isso implica o quê, em termos de responsabilidade para esse produtor rural? Pegando, por exemplo, o estoque de carbono que você pode ter no solo ou numa floresta. Por quanto tempo você tem a obrigação legal de manter esse estoque lá, porque ele está sendo usado por uma empresa para compensar suas emissões. Então, são questões contratuais, né, que a gente vai ter que, obviamente, estabelecer de comum acordo entre o proprietário rural e quem está utilizando esse crédito, tá? Mas, a princípio, é direito do proprietário rural, né? Ele vai dizer, olha, eu tenho esse carbono e, bom, vamos ver o que o mercado está me oferecendo e vamos ver as questões contratuais aí desses diferentes compradores. Se a gente tiver um arcabouço legal definido aí no Congresso Nacional ou internacionalmente através do Acordo de Paris, fica um pouco mais fácil, porque pelo menos as diretrizes gerais a gente vai conhecer e vai operar dentro dessas diretrizes. Sendo esse cenário mais pulverizado que eu mencionei, aí volta a questão da preferência do comprador, né? O comprador vai bater na porta dessa fazenda e vai dizer, olha, eu quero fazer negócio assim, está aqui meu modelo de contrato, está aqui as minhas preferências, você topa? É uma questão de analisar, né, com cuidado, obviamente, ver principalmente as questões de tempo aí, principalmente quando a gente está falando de estoque de carbono, né, por quanto tempo você tem que, de fato, manter esse estoque aí e para decidir se é um bom negócio ou não, tá? Marcelo, muito legal, muito obrigado. Tem uma pergunta interessante aqui. A floresta amazônica, por si só, gera crédito de carbono?
Não, o fato da gente ter a floresta amazônica lá, claro, você tem vários estudos que quantificam o estoque de carbono dessa floresta, esse número de fato existe, a gente pode quantificar, a gente pode ter essa informação, mas o fato desse estoque estar lá não automaticamente é um crédito que o governo brasileiro, por exemplo, vai poder usar para cumprir a NDC ou que vai poder vender, não é assim que funciona, né? Então, também aproveito, viu, Charles, para falar, porque tem acho que uma relação aí, né? Muitas propriedades, às vezes, o cara fala, pô, eu tenho a minha reserva legal, tenho a minha APP, tenho um estoque de carbono. Sim, você tem. Ah, posso comercializar esse estoque de carbono da APP, da reserva legal? Não, porque, como eu falei, vai depender aí de algumas regras, né? E um entendimento que está começando a se consolidar e que vem lá do MDL é o seguinte: o fato de você ter a obrigação legal de ter APP, reserva legal, né, é uma obrigação. Então, o estoque de carbono é uma obrigação que você tem. Então, você não está fazendo mais nada do que a sua obrigação, e você querer comercializar ou vender ou receber por esse estoque de carbono que está dentro da sua obrigação legal da APP ou reserva legal, muitas pessoas entendem que isso não seria possível ou adequado, tá? Então, por isso que eu falei na minha introdução, mas eu vou além da minha reserva legal, né? É 20%, eu quero ter 40%. Essa diferença aí de 20% entre o mínimo que eu tenho que manter, esse eu posso comercializar, eu posso eventualmente ir ao mercado, aí você já tem espaço para isso também, né? Então, um pouco aí essa ideia de que o fato de eu ter uma floresta como uma floresta amazônica, que tem bilhões de toneladas de carbono lá acumulado, isso já gera créditos automaticamente? Não, não é assim que funciona, e ao nível de propriedade é a mesma coisa. Se você está trabalhando a sua APP, reserva legal, só dentro dos limites obrigatórios, isso muito provavelmente não vai ser aceito como um crédito de carbono. Se você quiser além dos limites mínimos, dos valores mínimos, aí a gente vai ter possibilidades, talvez, em alguns mercados, tá? Portanto, se eu entendi direito, do que está preservado dentro do mínimo exigido na legislação, não. Mas o excedente disso, sim, na propriedade privada, pode ser usado para tentar buscar esses créditos. Exatamente, que se você vai fazer além do mínimo, né, esse excedente, muito provavelmente você pode colocar à disposição para alguém compensar suas emissões, né? Aí volta aquela questão do contrato que você vai ter com essa empresa, essa pessoa que quer compensar as emissões, e vai ceder, por assim dizer, o direito de carbono para ele poder compensar suas emissões. Agora, tudo isso no mercado voluntário já acontece. A gente espera que embaixo do Acordo de Paris e, eventualmente, no mercado brasileiro, a gente tenha aí as regras mais definidas para isso acontecer numa escala bem maior. Nós temos várias perguntas aqui, eu vou selecionando. Uma outra pergunta: qual a importância, na sua visão, da agricultura 4.0 nesse mercado? Muito boa pergunta também, porque a gente está usando esse termo, né? E eu acho que a gente tem que associar ele às práticas de baixo carbono, deixar claro que embutido nessa terminologia estão as práticas de agricultura de baixo carbono, tá? Então acho que a gente precisa, volta à questão que você falou, né, Charles, de comunicação, divulgar para o povo, para o público em geral, né, o consumidor, alguém que está na cidade, que não conhece o campo, fala, olha, nossa agricultura está nesse estágio, tá? A gente tem esse grau de conhecimento, tem essas boas práticas, tá? E embutido aqui tem a questão do carbono. Então, acho que a gente precisa vender um pacote aí, né, um pacote de comunicação que mostra aí todos os benefícios aí que a gente tem dos ganhos de produtividade, inclusive, com benefícios socioambientais que a nossa agricultura tem conseguido alcançar nos últimos anos. Tem duas perguntas muito parecidas aqui. Em quanto tempo você acha que teremos uma regulamentação oficial para as zonas tropicais? E a outra pergunta: qual a metodologia que pode ser usada no campo, que eu acho que tem a ver com essa regulamentação oficial, para estimar esse estoque de carbono no solo? Eu colocaria as duas coisas um pouco separadas, viu, Charles? Eu acho que a questão da regulamentação, pensando no projeto de lei, né, ele ainda está em trâmite no Congresso Nacional, e se ele for uma lei, né, for ser aprovado como uma lei, a regulamentação dessa lei também vai levar um certo
tempo. Tá? Então, a gente está falando aí talvez de uns 3 a 4 anos, no melhor das hipóteses. Tá? Porque o projeto em si também ele fala, olha, a gente também não quer dar o passo maior que a perna. Né? A gente não quer simplesmente dizer, ó, a partir de amanhã tem um mercado criado, essas empresas têm metas e tem que cumprir agora em 6 meses as metas. Também não é assim que vai funcionar. Então, a gente vai ter um processo de regulamentação no Brasil que eu arriscaria dizer aí de 3, 4, até 5 anos. Tá? E, de certa forma, o mesmo para o Acordo de Paris, tá? O artigo 6. Se em Glasgow tiver algum acordo sobre esse artigo, vai levar um certo tempo para o mercado operar e os detalhes de todas as regras estiverem claros. Tá? Então, eu acho que independe da questão metodológica, porque, como eu disse, as metodologias hoje já existem. Né? A Embrapa tem uma série de ferramentas, metodologias que permitem a gente quantificar de uma forma segura os nossos estoques de carbono em floresta, no solo, as reduções de emissão que a gente tem pelo uso de biodigestor, ou uma fertilização, uma melhor manejo da nossa fertilização. Então, tanto a Embrapa, pensando nacionalmente, e lá fora a gente tem as metodologias do IPCC, que é o Painel Intergovernamental de Mudança do Clima. Esse painel também tem uma série de ferramentas, metodologias já disponíveis. Então, independente da questão do prazo de regulamentação, as metodologias estão aí e a gente pode usar, porque muito provavelmente, quando a regulamentação vier, ela vai fazer referência ao uso dessas metodologias. Né? Não tem por que reinventar a roda ou dizer, não, precisamos criar uma metodologia nova, quando a gente sabe que já tem boas metodologias que permitem a gente quantificar de maneira segura tanto redução como remoção de carbono. Eu acho que só essa regulamentação teria que definir qual que seria a metodologia oficial adotada, né? Para criar os critérios de entendimento do que é como vamos buscar esse carbono neutro, né? Ou esse carbono zero, né? E tem perguntas também nesse sentido, em relação ao cultivo da soja, por exemplo. Qual o balanço em relação ao gás de efeito estufa? Né? Tem os outros gases equivalentes que tem que ser colocado também na equivalência de carbono, né, para entender como é que está essa dinâmica de carbono no ambiente de produção, que de acordo com as práticas ele vai ser avaliado de maneira diferente. Né? Aqui, Charles, eu acho que a gente pode abrir, talvez, um pouco o leque da nossa conversa e não falar mais agora do mercado de carbono, mas um pouco dessa questão aí da pegada de carbono, que a gente vê muitas, não só a soja, a carne, leite, vários produtos agropecuários tentam falar, ou dizer, olha, a minha pegada de carbono é de tanto, e obviamente tentam mostrar que é uma pegada menor do que talvez um modelo mais tradicional e de cultivo, né? E aqui, independe se você vai gerar crédito de carbono ou não, eu acho que é uma excelente estratégia se você conseguir quantificar a tua pegada de carbono. E aqui você tem que estabelecer os limites, né? Porque você pode fazer uma coisa que vai lá na ponta, desde a produção do fertilizante que você está usando, até o transporte dessa soja e o consumo num restaurante em Berlim, entendeu? Claro que é uma cadeia bastante longa, e se você quiser fazer a pegada de carbono, né, dentro dessa cadeia, vai ser um esforço bastante grande de coletar informação. Então, acho que a gente precisa começar a ser um pouco mais específico e dizer, a minha pegada de carbono começa aqui e termina aqui. Tá? E dentro desses limites, tem aqui a minha quantificação, independente se isso é um crédito de carbono ou não, e volta aquela questão que tanto você falou e eu reforcei, né, da gente comunicar melhor, dizer, olha, essa soja, essa carne, esse leite, esse queijo, esse tabaco, qualquer que seja o nosso cultivo, a gente aqui quantificou, e aqui a gente está falando de vários gases, né, TN2O, principalmente por causa da fertilização, alguns processos têm metano envolvido, então a gente tem que ver os diferentes gases aí, né, fazer a equivalência e apresentar um número e explicar esse número, porque senão as pessoas também vão tentar comparar coisas completamente diferentes e aí não vai ajudar, tá? Então a gente tem que ser bastante claro aí sobre também aquilo que a gente está comunicando. Nós estamos com o nosso tempo quase se encerrando. Vamos para uma última pergunta e você pode também seguir para as considerações finais. Uma pergunta, né? O crédito de carbono equivale ao pagamento por um serviço ambiental ou difere? E mais uma outra pergunta. Já existe
esse mercado ativo de carbono? Acho que sim, né? Só não está chegando ainda na ponta do agricultor, não está conseguindo enxergar isso, por isso que tem essas perguntas também, né? Não, claro. Sim, o carbono, a remoção do carbono, ou você evitar a emissão de carbono, é um serviço ambiental que o agricultor brasileiro presta quando faz uma boa prática agrícola, quando faz uma agricultura de baixo carbono. Então, a gente está prestando esse serviço, e é o que você falou, Charles, a gente não tem ainda uma quantificação e uma precificação desse serviço, não na escala que a gente gostaria de ter, né? Eu falei lá atrás, né, que a gente teve essa precificação no mecanismo de desenvolvimento limpo, né? Dei o exemplo lá das granjas de suinocultores que instalaram biodigestores, né? Capturaram e destruíram o metano, então estavam prestando um serviço ambiental de evitar que o metano fosse para a atmosfera, receberam dinheiro por isso, né? No MDL foram pagos por isso, né? Enfim, essa precificação aconteceu de uma forma mais intensa, eu diria, no protocolo de Kyoto, no mecanismo de desenvolvimento limpo, e a gente espera que ela venha acontecer no artigo 6 do Acordo de Paris também, tá? Acontece no mercado voluntário, alguns casos, inclusive, do setor agropecuário brasileiro. Mas você tem razão, são casos que estão ainda soltos, né? Não de uma forma padronizada, que todo agricultor fala, não, está aqui o benefício que eu estou gerando, está aqui quantificado em toneladas de carbono e está aqui o preço que eu espero receber, eu vou receber. A gente ainda está longe desse cenário em que a gente consegue fazer isso, mas eu espero que a gente consiga, seja de uma forma mais uniforme, né, no Acordo de Paris, ou, se for o caso, de uma forma mais heterogênea, e aí a gente vai operar com diferentes regras, diferentes mercados, tá? E aqui, Charles, então eu queria aproveitar, né, para deixar mais uma vez reforçado essa ideia de que a gente não precisa esperar o Acordo de Paris agora regulamentar o artigo 6 em Glasgow ou não, a gente não precisa esperar o projeto de lei passar no Congresso. Eu acho que o setor agropecuário brasileiro, como sempre, né, sempre é bastante dinâmico, inovador, né, e atua já pensando aí no futuro. A gente tem que seguir essa mesma linha aqui para a questão do carbono. Usar as práticas de baixo carbono que a gente tem, que a Embrapa já desenvolveu, outros institutos de pesquisa desenvolveram, pôr elas, de fato, no campo, começar a quantificar isso e divulgar, tá? Porque isso vai gerar até mais interesse para a hora que o mercado estiver acontecendo, as pessoas lembrarem, pô, a agricultura brasileira tem bons créditos lá, vou procurar nesses caras o crédito que eu estou precisando. E, claro, só a agricultura brasileira não vai resolver o problema, né? Pelo menos a gente vai ser um vendedor, aí, um preferencial, um crédito de carbono preferencial, porque junto disso vão vir outras questões relacionadas à água, biodiversidade, né, segurança alimentar, a questão social no campo, ou seja, a gente pode colocar um crédito de carbono aí que é bem melhor, né, por assim dizer, do que simplesmente um crédito de carbono de um projeto industrial ou um projeto de energia, tá? Sem desmerecer, mas eu acho que a gente tem mais a oferecer do que eles, tá? Sem dúvida, né? Você está fechando o assunto com chave de ouro aí, e a gente entende que o agricultor está fazendo, sim, muitas práticas, mas há muito que melhorar, há muito que acertar os ponteiros na melhoria da eficiência desses manejos mais sustentáveis, buscando mitigar realmente essas emissões e buscar essa neutralização das emissões. Eu acho que essa é a meta, o agricultor está muito bem amparado pela Embrapa e outras instituições de pesquisa para mensurar isso. Não tenho dúvida que esse incentivo que está havendo das empresas de fornecedores de insumos também estão apoiando várias iniciativas nesse sentido, que vai ser muito interessante também. Então, eu acho que o momento é muito bom, né? O tema está em alta, o tema está quente, a gente tem que aproveitar essa oportunidade para nos próximos anos buscar essas melhores práticas, indicadores, para realmente entender o que tem que ser feito para buscar essa neutralização do carbono. E eu acho que o caminho é esse, né? O caminho é comunicação, é passar esse conhecimento adiante, e as empresas vão ajudar, os agricultores que estão na linha de frente também vão ajudar a divulgar muito isso, com certeza. E a gente está aqui, a base está aqui para ajudar nessa divulgação, e sempre vai ter assuntos relacionados, né? Quando se fala em agricultura sustentável, né, se fala em tudo essas práticas que estão sendo feitas no campo, que vão ser ampliadas em larga escala para realmente viabilizar cada vez mais esse mercado de carbono e acessar
de fato, esse mercado de carbono. Marcelo, muito obrigado pela sua participação, realmente foi muito esclarecedor. Com certeza você vai ser convidado para outras oportunidades, a gente poder desenvolver alguma coisa. E parabéns pelo seu trabalho. E o que eu posso dizer é que esse vai ser o primeiro de vários encontros e vamos fazer mais debates, que esse assunto ainda há muitas dúvidas, né? Há muitas coisas a serem superadas e desenvolvidas em conjunto, tanto quem está no mundo da ciência, como quem está aqui no campo, como quem está nesse ambiente de mesas de negociação, né, envolvendo toda essa parte regulatória, que a gente sabe o quanto é importante isso também acontecer em nível global e em nível nacional. Pessoal, muito obrigado pela presença. Pode falar, Marcelo. Não, eu só queria, mais uma vez, agradecer a oportunidade e estou à disposição de continuar esse debate, né? Eu falei, acho que muito e rápido, talvez é difícil assimilar tudo aí que eu tentei passar, mas estamos aí disponíveis para outras conversas e, mais uma vez, parabéns, viu, Charles? Esse tipo de iniciativa é muito mais do que bem-vinda e necessária aí para a gente, tá? Pode contar comigo no que for necessário. Fantástico, nós agradecemos muito, muito mesmo a sua presença aqui conosco. E ao pessoal que está aqui conosco até agora, se você gostou da nossa live sobre o mercado de crédito de carbono, não deixe de conferir nossas outras publicações que nós temos da série, nos seguindo tanto no Instagram, @baseagro, Facebook, Brasil Agro Society Environment, YouTube, Base Agro, significa base, Brasil Agro Society Environment. Siga-nos em todas as redes sociais, estamos lá presentes e fique conosco, vamos aumentar os seguidores, ajude a compartilhar nossas redes sociais para amigos, conhecidos, quem está ativo nessa iniciativa. Precisamos de força, precisamos de apoio, precisamos de mais gente envolvida nessa nossa luta aí, que realmente vai ser longa, mas nós vamos chegar lá e vamos realmente trazer algum pagamento, algum valor agregado pelos serviços ambientais todos, que os agricultores estão cada vez mais conscientes e cada vez mais participando de forma mais ativa, querendo não só fazer o melhor possível, né, para dentro da porteira, mas também divulgar isso e tentar agregar algum valor aos seus produtos, já que a gente sabe o tanto que é importante agregar valor a quem preserva, né, e realmente quem está preservando, fazendo agricultura sustentável de fato, receber algum reconhecimento. Mesmo que seja pouco, esse reconhecimento é muito importante. Né? Muito obrigado, Marcelo, realmente foi um prazer, uma honra, e obrigado a todos que estiveram presentes aqui conosco nessa live. Um grande abraço. Obrigado, boa noite a todos e a todas. Boa noite. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado.